que a corrente de deslocamento a gente coloca justamente 1 sobre C2. Então já sei o que vai acontecer. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar 1 sobre C2 da EDT, como é o caso normal que aparece nas equações de base. Vamos deixar 1 sobre C2 aqui. Não vamos multiplicar por C2, tiro o C2 daqui. Opa! Então eu estou voltando a dividir por C2. Aqui continua o C. E aí aqui não tem C2. Então vai ficar o que? Vai ficar C2, então vamos tirar isso aqui. Então esse termo aqui vai ficar. Vai substituir o rotacional de B. No Ampere Marx, o quadridimensional, nós temos rotacional de B. O rotacional é alguma coisa que é ortogonal a B. Aqui, justamente, eu tenho um gradiente dual. Alguma coisa que está me dando transversalidade, porque o rotacional de B, ele me dá K vetor B. Ele diz que o B ortogonal, que o K vetor B é ortogonal a B e a K. Aqui está me dando a mesma coisa. Vai me dar um K dual no espaço de Fourier. O K dual significa que isso aqui é ortogonal à direção de propagação. Se a propagação é K, isso aqui o espaço Fourier vai ficar K dual. Então, isso aqui está me dando algo transverso. Então, para a gente não perder, vamos chamar a atenção disso depois. Então, apareceu esse gradiente aqui. Esse termo aqui, então, vai ficar menos φ sobre C é dual componente I. Só para não perder o contato aqui. Esse termo aqui ficou do lado esquerdo, eu vou deixar. Esse termo aqui ficou do lado esquerdo, eu vou deixar. Agora vamos jogar o que vai aparecer do lado direito. Vai ficar 1 sobre C2, ddt do E. E aí aqui é o campo elétrico mesmo, não é o dual. Mais de 0J. Componente I. Então, no espaço euclidiano, agora eu posso tirar todos os I's. Então, isso aqui vai ficar gradiente dual de D menos E dual igual a dEdt mais de 0J. Então, vamos escrever essa equação para não perder ela de vista. Então, deixa eu botar. Então, a gente tem aqui Gauss no campo elétrico e Ampere Marx. Então, vamos lá. Então, em vez de aparecer rotacional de B, vamos ver já que quem faz o papel do rotacional, fora em 2 dimensões, é o gradiente dual B. Gradiente dual B menos φ sobre C é dual. Então a gente está vendo que esse campo aqui está na mesma direção. Esse cara aqui é K dual, esse cara aqui é o E dual. Tá? Então, tem eu vi as relações de ortogonalidade. Isso aqui vai ficar a corrente de deslocamento, 1 sobre C2, ddt do campo elétrico, mais 0J. Então, essas são as equações com fonte. Um bom teste para ver se os sinais estão ok seria tirar a equação de continuidade, que a gente espera é d rho dt mais divergência de zero, de J igual a zero. Depois a gente vai fazer esse teste da equação de continuidade para cá. E depois agora a equação, então essa aqui é Gauss, Ampere Marx, agora vamos pegar a Faraday-Lenz, se quiser, a equação homogênea. Mas agora lembre-se que o meu campo, eu não tenho uma equação de divergência do campo magnético. O campo magnético é um pseudo-escalar. Então, de um escalar, eu só posso tirar gradiente. Eu não posso tirar nem divergência nem rotacional. Então, eu perco a minha equação de Marx. Toda a informação do B está no gradiente. Agora, o campo elétrico não. O campo elétrico é um escalar, é um vetor. Então, de um vetor, eu posso tirar a divergência e o rotacional. Então, deve apenas aparecer Faraday-Lenz. Então, desaparece aí o Maxwell, a equação de Gauss do magnetismo. Eu não tenho mais uma equação de divergência de B, porque B é um escalar. Então, de um escalar eu só posso tirar o gradiente, que é isso que eu estou fazendo aqui. Estou pegando o gradiente. Se eu quiser tirar o dual dessa equação, eu posso tirar. Só lembrar o seguinte, o que é o dual do dual? O dual do dual é epsilon I. O dual do dual, componente I, é epsilon πj dual J. Mas agora eu sei quem é epsilon B dual. B dual J é epsilon JK VK. Agora em 2 dimensões, epsilon J vezes epsilon JK dá menos delta e K. VK. Então o dual, se eu pegar um vetor e tirar o dual do dual, eu não vou obter o próprio vetor, mas eu vou obter menos o vetor. Só para lembrar dessa relação. Então o dual do dual, em 2 dimensões, é menos o vetor. Então eu posso tirar o dual dessa equação. Dual do gradiente
vai ficar menos o gradiente de B. Eu posso escrever essa equação desse modo. Dual do campo elétrico vai ficar φ sobre C, campo elétrico. Aí aqui vai ficar 1 sobre C2, dual do E vai ficar aqui ddt do dual do E, estou pegando o dual dessa equação. E aqui vai ficar μ0, J dual. Oi? Aquele epsilon e J. Só, vou colocar esses sinais aqui. Fala aí. Aquele epsilon de J, ele só tinha dois índices. Dois índices são espaciais. Dois índices são espaciais. Ele é mais um. Então, é o euclidiano. Então, ele não tem índice negativo. Não tem tempo. Não, porque eu só estou separando. Tem o tempo e duas coordenadas espaciais. Então, Então, o espaço os epsilon euclidiano. tem que ser positivo? Então, epsilon e J positivo. Não, epsilon com epsilon. Epsilon e J. Ele é mais um quando for 1 e 2. É menos 1 quando for 2 e 1 e é 0 quando for diferente. A identidade dos epsilon. Epsilon e J vezes epsilon e J. Isso aqui é menos delta e K. Por quê? Porque se você pega uma configuração I igual a 1, K igual a 1. Então isso aqui é epsilon 1J, epsilon J2. Epsilon 1, epsilon 1, 1. Então isso aqui vai ficar 1, 2, mas esse vai ficar 2, 1. Porque no fundo, multiplicar 2 épsilons é levar essa matriz ao quadrado. O que é essa matriz aqui? Isso aqui é o produto matricial da matriz epsilon I, J, pela matriz JK. Linha, coluna, linha, coluna. Então eu tenho essa matriz aqui, vai ser 0, 1, menos 1, 0, multiplicada por ela mesma. 0, 1, menos 1, 0. O quadrado dessa matriz é menos a identidade. Tá certo? Porque o epsilon é o tensor simétrico. Epsilon e J é essa matriz aqui, ó. Epsilon 0, epsilon 1, 1 é 0. Epsilon 2 é 1. Epsilon 2, 1, menos 1. Epsilon 1, 1 é 0. Quando você fizer o produto dessa matriz por ela mesma, você vai fazer assim, epsilon i k vezes epsilon kj, lei do produto matricial. Então você vai pegar essa matriz e multiplicar por ela mesma. Então vai dar menos a identidade, por isso está dando menos esse delta aqui, claro? Não, tá, só porque eu estava fazendo conexão com aquele fato de os produtos dos epsilons serem... Trocando fórmula. Não seja o mesmo Não, porque é definição. No fundo é. No fundo é. No fundo é vestibulando, doutor. Não é vestibulando, não. Você não se libertou ainda desse estigma, né? Fala aí. Quando você está na métrica, né? Que o seu epsilon, seus produtos de epsilon, ele dá menos 1 elevado à assinatura. Aí, não tinha forma decorada mesmo? Menos 1 elevado a quê? Não, menos 1 elevado ao número de autovalores negativos. Caralho. Se o número de autovalores é ímpar, como no caso do Minkowski, que é 1 negativo só. Então, para fazer de uma maneira mais fácil, não? No Minkowski tem um número ímpar de números negativos. Então é menos 1 elevado a 1. Então menos 1 elevado a 1 parece... Então, tua fórmula bate com o que eu fiz? Não sei, só porque eu acho... Vamos ver se faz. O que você acha estranho? Não, é só porque... Você acha estranho essa matriz ter quadrado igual a menos 1? Não, eu sei que essa matriz ciclética, ela tem um quadrado menos 1, mas o problema é porque eu estava pensando... Você está aplicando a fórmula errada, então. O erro é da fórmula. É porque eu estava pensando quando os dois índices são espaciais e não tem menos, os produtos de epsilon teriam que aparecer positivo. Só se eu tiver na mesma ordem, querido. É mesmo o quê? Na mesma ordem. Se eu tiver epsilon 2 vezes epsilon 2, vai dar positivo. Mas se você tiver epsilon 2 vezes epsilon 2, 1, como é que isso vai dar positivo? É isso que está acontecendo aqui. Quando você está multiplicando isso aqui, ó, epsilon i j. Quem está somado aqui é o índice j. Então, índice i e k são fixos. Então, pega uma configuração de i com k. Vamos dizer i igual a 1, k igual a 1. Você vai ter 1j, epsilon j1. Opa, k igual a 1, j, k vai dar 1, 2. Então, epsilon, pega i e k são livres. Então, pega, por exemplo, 1 e 2 aqui. O único jeito para isso aqui não ser zero é ou esse aqui ser 2, e aí vai obrigar esse ser 2 e acabou-se, ou esse ser 1 que vai obrigar esse ser 1. Então não tem como. Então o único jeito é i e k serem iguais. Bota 1 aqui. Então isso aqui tem epsilon 1j, epsilon j1. O único jeito é o j ser 2. Só que epsilon 1, 2 é mais 1. Mais epsilon 2, 1 menos 1. É isso que está acontecendo. Você tem razão. Os epsilons são todos positivos, mas na ordem certa. Epsilon 2, 1 é igual a epsilon 2. Tá certo? Tá? Às vezes eu acerto.
Vocês me corrigem bastante. Tá certo, pode corrigir. Mas às vezes eu consigo acertar. Hoje, comigo também não. Na outra aula, com um amigo. Se eu pudesse até mandar para pagar, mas não paga nada. É bom as pessoas verem. Às vezes o cara aprende, a gente faz o erro, às vezes você nunca mais esquece. Você viu o cara errar, e você detesta, você nunca mais esquece. Então, às vezes, uma aula errada, eu estou justificando, é boa por isso. Então, tá certo, Alexandre? A parte das brincadeiras, entendeu a questão qual é? Tá certo? Muito bem. Então, vê se eu não errei aqui. Eu peguei o dual dessa equação. O dual do dual fica menos. Dual do dual fica menos. Aí aqui fica dual. E aqui fica dual. Aí eu falei, agora vou multiplicar tudo por menos. Então, ficou mais aqui. Menos aqui. Menos aqui. Menos aqui. Menos aqui. Então, eu posso escrever essa equação de Maxwell sobre essa forma aqui, a forma dos duais do lado esquerdo. Então, escrever desse modo, gradiente de D menos Si sobre C é igual igual a menos 1 sobre C2 DDT do E igual menos V0 J. Certo, pessoal? Tá bom. Então a gente tem essas duas equações e vamos ver agora como é que fica a equação de Maxwell, que corresponderia às identidades de Bianchi, Faraday-Lentz e divergência de B. Só que agora, como a nossa equação, a nossa identidade de Bianchi é uma identidade escalar, eu não vou ter mais duas equações, né? Antes eu tinha dmi f de μ igual a zero. Então eu poderia ter a equação para μ igual a zero, que dava justamente a equação da divergência do B igual a zero, e tinha Ni igual a I, que é quando eu ganhava o Faraday-Lentz. Agora não, eu perdi esse índice livre, então eu fiquei com uma equação escalar. Então eu só vou ter uma equação de Maxwell mais, que é essa aqui, D0, vou botar aqui tem essa, vou botar essas duas aqui, são a mesma coisa. Essa aqui, essa. Vamos colocar aqui, então nós vamos ter D0, F tio 0. Mais DI, F tio I igual a 0. O D0 é 1 sobre C, DDT. F tio 0 embaixo, em cima é a mesma coisa. Então dá menos D. Mais DI, F tio I embaixo. Então, menos. F tio I embaixo é menos F sobre C. Outra mais F sobre C. C cancela. É dual, né? Então a gente pegou isso aqui igual a zero. Então a gente está ganhando. Ah, isso aqui, ó. A gente está ganhando divergência do dual. Divergência do dual. Então a divergência do dual de um vetor, vou botar isso na forma de um rotacional, para ficar Faraday-Lentz. Então, o que é a divergência do vetor? O que é o dual do vetor? É epsilon e j é j. Então isso aqui fica epsilon e j, di e j. Mas isso aqui é justamente o rotacional bidimensional. Dx é y menos dy é x. Então a divergência do dual de um vetor é igual ao rotacional do vetor. Porque, claro, o rotacional em duas dimensões é uma grandeza, ou escalar ou pseudo-escalar. Ele tem índice, né? São números. Como isso aqui é um número. Então, tem três maneiras. Eu posso expressar isso dizendo o divergente do dual de um vetor é o rotacional do vetor. Ou, ao mesmo tempo, eu posso fazer o seguinte. Isso aqui é epsilon e j, di, é I. Então, isso aqui é j. Mas eu posso agora jogar o epsilon e fazer um dual. Então eu posso botar epsilon j aí, um sinal menos. Mas isso aqui é justamente menos o gradiente dual. Então isso aqui fica a divergência dual do epsilon. Então a gente pode escrever isso de três maneiras. A divergência do dual do vetor é o rotacional do vetor, que por sua vez é menos a divergência dual do vetor. Então, quer dizer, eu posso trazer esse dual daqui
para cá, ganhando um sinal menos. Ou, simplesmente, a divergência do dual é o rotacional do vetor. Ou, a divergência dual de um vetor é menos o rotacional do vetor. São coisas simples assim que a gente vai fazer na hora que precisar. Então, isso aqui está dando para nós rotacional de... Ela Oi? aí não é menos. Ah, cara, agora tem que ver de novo. Vamos antes. Vê se tem mais menos. Vamos ver. Pode ser. Deixa eu apagar para não passar por cima do olho. Então, isso aqui está o quê? Então, isso aqui é 1 sobre C, DDT, do F2 0. F2 0 embaixo, F2 0 em cima e menos D. Então, menos D. Aqui é DI. F2 em cima, menos F2 embaixo. Agora, o F2 embaixo é o EI. Isso aqui é EI. EI sobre C. EI igual? Não, não sei. É igual sobre C. Então isso aqui ficou tudo menos, exatamente. Então tudo menos, então vai ficar tudo mais aqui, né? Está tudo certinho. Agora que isso aqui, eu trouxe aqui, tinha um sinal menos, que foi o que desceu, então ficou tudo mais aqui. Então o C cancela. Agora, isso aqui a gente viu que o divergente do E dual é o rotacional, né? A gente viu que isso aqui é o rotacional do E, que é menos o E. Então, você que está me dando o rotacional do E, está me dando o rotacional do E, o rotacional do E é igual a menos DDT. É esse aí, só ver se está certo, não, deixa eu ver se eu não fiz besteira, porque está dando um Faraday Lens, né? Um sinal correto. Não, está certo, é menos DDT, né? Pegou a salada. Faraday Lens tem um sinal menos, né? Está certo. Alguma coisa estava errada que eu não vi. Está certo agora, tá? Só tem que tirar certo. Tudo bem. Ah, isso bem. Eu não preciso ficar lá. Então, o rotacional de E igual a menos DDT. Então, nós temos as três equações de Maxwell do mundo planar. Ou seja, as equações de Maxwell já sabem. Se eu fizer o psi igual a zero, nós ganhamos Maxwell. Quer dizer, então, Maxwell é só fazer o psi igual a zero. Se eu deixar o psi, eu tenho Maxwell bom. Oi? As definições do potencial continuam iguais, né? Por dimensões. Isso. Então o gradiente de B deveria ser zero? Não, B é rotacional de A. Mas o rotacional. Gradiente, né? Isso, porque o rotacional em duas dimensões não é um vetor. Então, se você tiver o seguinte, ó, B. É gradiente, Você é B, se é isso que você está falando. B é rotacional de A. Então, B é epsilon i j, DI é J. Quando você tirar o gradiente disso, você só vai ser obrigado a pegar uma componente K. Então você vai ter aqui DI e DK, você não tem nada simétrico com antissimétrico para zerar. Quer dizer, em duas dimensões, quer dizer, vamos ver isso aqui. A divergência, vamos ver essas coisas, deixa eu apagar aqui. Às vezes é uma coisa que para vocês, alguns pode ser novo, deixa eu apagar isso. Vou liberar um pouquinho mais cedo, porque a gente emendou, acabou que não teve intervalo, né? Desculpa, mas eu pode. Rapidinho. Bom, então é o seguinte, olha, a gente sabe o seguinte, lá em três dimensões, o rotacional de um gradiente é zero. Estou falando do mundo tridimensional, três espaciais. Então vamos fazer isso em duas dimensões. Rotacional do gradiente. Rotacional em duas dimensões é epsilon i j di. Se eu pegar o gradiente de alguma coisa, é o dj do φ, quer dizer, o rotacional do gradiente de um escalar seria epsilon i j di da componente j desse vetor. Então fica antissimétrico e simétrico. Então, em duas dimensões, continua verdadeiro que o rotacional do gradiente de um escalar é zero. Só que é um número, não é mais um vetor. Por isso que eu não estou botando a flechinha aqui. É zero escalar mesmo, né? Agora, se eu pegar a divergência do rotacional de um vetor, eu já não posso. Porque o rotacional de um vetor é um número. Então, eu não posso tirar a divergência de um número. Mas eu posso tirar o gradiente. Posso pegar o gradiente do rotacional de A. Por quê? Porque o gradiente é um vetor e o rotacional é um número. Quer dizer, isso aqui então eu estou tirando o gradiente de um escalar.
Então, gradiente, isso aqui é um vetor. No final do dia, isso aqui é um vetor. Então, isso aqui vai ter um índice DI. Dessa grandeza aqui, que é o quê? Epsilon, JK, DJ, AK. Esse aqui é o rotacional. Perfeito. Então, eu poderia pensar o seguinte, gradiente do rotacional. Vamos pegar o contrário. Rotacional do gradiente, que normalmente é zero. Rotacional do gradiente de um escalar em 3 dimensões é zero. Né? Vamos ver em 2 dimensões. Rotacional de um vetor. Eu fiz aqui, perdão. Então, é rotacional, é divergência. Divergência do rotacional, verdade. Essa aqui é zero, né? Divergência do rotacional de um vetor. Então, em 2 dimensões não vale. A gente já viu também. A única coisa que eu tenho à disposição, então, é tirar o gradiente do rotacional. Isso eu posso fazer. Vamos ver aqui uma coisinha só. A divergência do gradiente, que é o laplaciano. Divergência do gradiente de um escalar. Se 2 dimensões eu posso fazer, porque o gradiente de um vetor é um vetor, o gradiente de um escalar é um vetor e a divergência do vetor é um número. Então vamos lá. Divergência, DI. Gradiente. DI na componente Y, isso aqui. Então, DI. Muito bem. Então, vamos ver se agora a gente pode fazer, vamos ver se, o que a gente pode transformar isso aqui. Então, eu estou querendo pegar isso aqui. Vamos fazer assim. Gradiente, vamos pegar o seguinte, rotacional. Posso pegar rotacional do rotacional, que é zero, né? Rotacional do rotacional de um vetor. Eu acho que a única possibilidade que eu teria, vamos ver aqui, eu poderia escrever isso aqui da seguinte maneira. Eu posso escrever, deixa eu ver isso aqui assim. Vamos pegar o seguinte, divergência do rotacional dual. Vamos fazer isso aqui, ó. Divergência do gradiente dual. Vamos pegar essa grandeza aqui, ó. Divergência do gradiente dual. Então, a divergência é componente I. Disso aqui. Gradiente dual φ componente I. Então, você vai ficar DI. Quem é essa componente? Quem é a componente que é o gradiente dual? É epsilon I. J, DJ e φ. Certo? Essa aqui é a definição do gradiente dual. Aí eu posso agora juntar esse cara aqui com esse. Posso botar epsilon IJ menos epsilon JI. E dá zero, não dá? Oi? Dá zero, não dá? Dá zero, isso. Então isso é importante. Divergência do gradiente dual está dando zero. Isso. Porque ficar epsilon J, DI, DJ, FJ, DI, DJ. Dá zero. É isso mesmo, dá zero. Então a divergência do gradiente. A divergência do gradiente continua sendo laplaciano. Vamos colocar aqui isso. A divergência do gradiente é igual ao laplaciano, como sempre. E a divergência do gradiente dual, ou, que é idêntico, eu posso trocar o dual. A gente já viu que quando a gente passa o dual para cá, troca de sinal, então vai ficar a mesma. Esse menos não vai ser importante, é uma coisa que é divergência dual do gradiente. Isso aqui também é zero. A gente viu essa identidade, né? A escalar B dual é menos A dual escalar B. Tá certo. Então, vamos ver outra combinação que a gente pode fazer. Então, rotacional do rotacional, quer dizer, o gradiente do rotacional deu isso aqui eu não tenho mais nada que fazer aqui, quer dizer, eu tenho esse epsilon JK, mas não tem nada que me faça ser zero, então eu posso pegar, deixa eu apagar aqui, né, o gradiente do rotacional sem problema. Deixa eu apagar isso aqui. Então, beleza, eu só queria lembrar isso aqui, tá? Isso aqui continua sendo zero, tá? Então lembrar essa grandeza, isso aqui é importante, a divergência, quer dizer, o gradiente e o gradiente dual são ortogonais, porque um vetor é sempre ortogonal no seu dual, então isso aqui se repercute aquele operador também. Tá, João, só queria ver, vamos fazer agora então, pois não? O B é um pseudo-escalar, certo? Pseudo-escalar. Então, eu estava reparando então que o gradiente de um pseudo-escalar não é um pseudo-vetor. Pode ser isso, vamos ver. Você pegar um gradiente de um pseudo-escalar. Então vamos pegar esse vetor aqui. Esse vetor aqui tem componente DI do φ. Vamos ver, as componentes dele são dx φ
e dy φ. Está pegando o gradiente de um pseudo-escalar. Então, vamos fazer uma transformação de paridade agora. Se eu faço uma transformação de paridade, para nós a paridade vai ser x' igual a menos x, y' igual a y. Então, quando eu faço uma transformação de paridade, isso aqui vai ficar menos dx. Agora, se esse cara aqui é um pseudo-escalar, ele também vai ganhar um sinal menos. Então, isso aqui é o gradiente de um pseudo-escalar. Esse cara aqui troca de sinal, mas esse também troca de sinal. Então, nada acontece aqui. Esse cara aqui não troca de sinal, que é o dy igual a y, mas o φ troca de sinal. Então, a gente está tendo essa propriedade aqui, por uma transformação. Agora, dx. Então, esse cara aqui é um pseudo-escalar e esse cara aqui é um vetor. Esse aqui é um gradiente. Então, esse cara aqui seria um vetor. Então, as componentes deles são essas aqui. Por uma transformação de paridade, então, esse muda e esse muda. Então, aqui nada muda. Esse não muda, mas esse muda. Então, aqui muda. Eu posso escrever isso aqui, então, como sendo... posso botar esse menos aqui em evidência, digamos assim, né? Quer dizer, teria essas... Não sei se ficaria a mesma coisa. Menos dx do φ, dy do φ, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, isso aqui você comportaria, né? Estava dizendo que esse cara aqui, mas eu tenho esse sinal menos global. Então, esse cara aqui, não, quer dizer, o gradiente de um pseudo-vetor, de um pseudo-escalar, não vai se comportar como um pseudo-vetor. Porque vai se comportar como um pseudo-vetor. Por quê? Porque o pseudo-vetor, o que ele faz? Se a transformação de paridade troca o sinal desse, não troca desse, se eu pegar um vetor, a transformação de paridade num vetor vai fazer isso. Se ele for pseudo-vetor, o que a gente espera é que a transformação de paridade dele seja com o sinal oposto. Então, se eu tiver um pseudo-vetor, ele deve fazer isso. Então, esse cara aqui é o gradiente, né, de um pseudo-escalar, e a transformação de paridade dele está tendo esse comportamento. Então, o que caracteriza o pseudo-vetor? Né? Quer dizer, o vetor ele troca de sinal sobre... o vetor troca de sinal sobre paridade, e o pseudo-vetor não troca de sinal sobre paridade. Tá certo. Então, esse cara... não seria vetor, porque senão ele teria que seguir esse padrão aqui, trocar o sinal do x e não trocar o sinal do y. Para isso aqui ser um vetor legal, para ele ser um vetor verdadeiro, ele devia seguir a paridade para nós, já que x' é menos x, para esse cara aqui ser um verdadeiro vetor, ele deveria ter um sinal menos aqui e um mais aqui. Não é o que está acontecendo, ele está tendo um mais aqui e um menos aqui. Tá certo. O que caracteriza o pseudo-vetor? Quando a gente faz uma transformação de paridade, o pseudo-vetor não muda, né? Então não muda. Então, mas esse cara aqui, de qualquer maneira, quer dizer, se esse cara aqui é um pseudo-vetor, esse cara aqui está mudando de sinal. Então eu diria que o gradiente de um pseudo-vetor, de um pseudo-escalar, perdão, ele não está se transformando como um pseudo-vetor também. Porque, quer dizer, isso aqui daria a ele o caráter de um pseudo-vetor. Mas ele tem esse sinal menos aqui, ainda na frente, né? Quer dizer, porque a coordenada está se transformando com menos x, y. Pode estar seguindo esse padrão aqui, mas só que ele está tendo esse sinal menos extra aqui. Será que a gente classificaria isso de que parece uma coisa meio ambígua, né? Vamos pegar, se for o gradiente de um escalar, aí tudo bem, esse cara troca de sinal e esse cara aqui não troca de sinal. Então, se for o gradiente de um escalar, ele se transforma como um verdadeiro vetor. Tá certo? O gradiente de um escalar está se transformando como um verdadeiro vetor. Agora, o gradiente de um pseudo-escalar, ele não ganha esse sinal, mas ganha esse. A gente pode colocar. Oi? Quer dizer, é um pseudo-vetor, isso aqui sim, mas tem esse sinal menos global, né? Não, mas aí, se for só aquele que o senhor colocou agora... O quê? Se for só aquele que está entre parênteses... O que? Isso aqui? Ah, bom. Se for só entre parênteses, não tivesse menos, seria o vetor. Isso. Mas aí, como tem esse menos na frente, faz pseudo-vetor. Mas vamos ver se a gente pode adaptar a discussão, porque o pseudo-vetor para nós, o que a gente espera do pseudo-vetor é que ele não se transforme
quer dizer, sobre paridade. O que a gente espera do pseudo-vetor? A gente espera do pseudo-vetor, porque quando eu faço uma transformação de paridade, ele vale ele mesmo, né? Quer dizer, se eu fizer isso aqui, A que vai menos A, 3 dimensões. Então, em 3 dimensões. Isso aqui caracteriza tipicamente um vetor. E isso aqui, se eu fizer uma transformação de paridade, como é o caso do campo magnético, e o vetor, se eu fizer uma transformação do campo no A e no rotacional, o campo magnético não troca de sinal. Então, por transformação de paridade, ele vai nele mesmo. Né? O que a gente poderia, quer dizer, ele está trocando, mas na verdade, vamos olhar, ele estaria, talvez isso aqui esteja se comportando, na verdade, como o seguinte: deixa eu apagar isso aqui. Isso que está aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. Isso aqui, na verdade, é o gradiente dual. Deixa eu ver se não é isso. Porque qual é a componente dx do gradiente dual? É dy. Também não é isso. Estava pensando em ver se isso aqui poderia parecer um dual. Porque isso aqui é o dx, né, do φ. Então, o dx do φ é como se fosse a componente y do dual. Se a gente pegar o vetor v, que é dx de y, vamos fazer assim. O vetor v dual, ele é vy menos dx. Então, o que está vindo para cá, mas aí não é exatamente, eu não consigo transformar isso, por exemplo, num dual do gradiente, porque o dual do gradiente me colocaria aqui no dy e não no dx. Talvez eu entendo o que você está falando, Gustavo, mas a gente precisaria, vamos dizer assim, para ser bem próximo do que a gente faz em 3 dimensões, a gente esperaria que o verdadeiro vetor trocasse o sinal do x e não do y, porque a gente está definindo a paridade dessa forma, né? Menos x, y. Então eu esperaria que um verdadeiro vetor segue esse padrão. E o pseudo-vetor, ele, como a gente espera lá em 3 dimensões, né, ele não deveria mudar. O pseudo-vetor deveria continuar a x a y. Mas agora eu estou tendo alguma coisa que é isso aqui menos esse cara. Sinto que tem alguma coisa de dual ali. É como se a gente estivesse pegando. Quer dizer, não é outra coisa, y. Ou então poder, quer dizer, isso está dando esse sinal menos, né? E está dando esse aqui. Quer dizer, será que a gente poderia, como se fosse um vetor, e aí teria uma paridade menos, né? Como se fosse um vetor por paridade menos. Né? Não está bonito isso. Quer dizer, um efeito interessante aí das 2 dimensões, essa singularidade de trocar só o eixo, né? Pode ser. Eu vou pensar um pouquinho mais, mas assim, a pergunta é bem simples, né? Mas é boa, mas assim, é uma questão de como é que eu olharia isso aí, quer dizer, não segue o padrão do vetor, porque de uma certa maneira ele reflete uma componente, mas não é exatamente a componente que deveria ser refletida. Talvez a gente tenha que pensar o seguinte: será que o que é pseudo, também a gente não pode copiar a lição de 3 dimensões, né, para outro, porque de repente o pseudo-vetor em 2 dimensões, vamos ver o seguinte, vamos pensar numa outra possibilidade, porque pode ser que isso seja justamente a noção de pseudo-vetor. Você não reflete o eixo que você deveria refletir e você reflete o eixo que você não deveria refletir. Vamos pensar o seguinte: aqui a gente está pensando no gradiente de um escalar. Vamos dizer que a gente pegasse o gradiente de um escalar, vamos dizer que a gente pegasse a divergência de um vetor. Oi? Eu acho que talvez pensando dessa forma, acho que inclusive fica simples de adaptar o pensamento de 3 dimensões. Porque em 3 dimensões o pseudo-vetor, você não reflete os eixos que você deveria refletir. Não reflete. Você não reflete os 3 eixos. Boa ideia, pode ser uma boa interpretação. Né? O pseudo-vetor, como você está colocando em 3 dimensões, eu reflito os 3 eixos, mas não reflito os 3 eixos do pseudo-vetor. Aqui, eu estou justamente não refletindo o eixo que deveria ser refletido. Né? Pode ser. Só pensar mais um exemplinho aí que a gente pudesse pensar assim: se a gente pegasse a divergência
de um vetor. A divergência de um vetor deve ser um escalar. Então isso aqui é dx a x, né? Mais dy a y. Aí está legal. Se isso aqui é um vetor, ele troca de sinal aqui, isso aqui troca de sinal aqui, se compensa, e aqui ninguém troca de sinal. Então realmente se comporta como um escalar. Vamos ver se a gente pegar a divergência de um pseudo-vetor. Então, se eu pegar a divergência de um, vamos dizer que esse cara seja um pseudo-vetor. Então vamos adotar as duas possibilidades. Ele não mexe nada, ele não reflete nada, ou ele reflete como está acontecendo aqui. Então isso aqui vai ser dx, por causa dx a y, dx a x, mais dy a y. Então, se esse cara aqui é um pseudo-vetor, e vamos dizer, vou adotar o pseudo-vetor da maneira aplicação de fórmula, igual em 3 dimensões, viu? A fórmula de 3 dimensões não muda nada. Vamos dizer que eu faça isso. Ui. Você não poderia, para ver se são pseudo-vetor ou não, você fazer o produto vetorial disso com o vetor? E se for um produto pseudo-vetor com vetor? Poderia dar um pseudo-escalar. O produto vetorial. Não, em 2 dimensões. Porque o produto vetorial em 2 dimensões não é um vetor, é um número. Aí poderia ver se dá um escalar ou um pseudo-escalar. Isso, exato, também pode ser. Vamos ver isso também. Vamos ver. A gente está tentando aqui, está cateando. Então, isso aqui, se isso aqui é um pseudo-vetor, eu vou adotar a noção de que, vamos dizer, pode ser errônea, mas que o pseudo-vetor não muda nada, que eu estava pensando, né? Como em 3 dimensões. Então, esse cara muda, esse cara é pseudo-vetor, não muda. Esse cara não muda, e esse cara não muda. Fica uma coisa híbrida, fica uma coisa, quebra uma covariância. Deixa eu apagar isso aqui. Agora, se a gente adotar esse ponto de vista, esse cara aqui é um pseudo-vetor, no sentido de que o pseudo-vetor não reflete o eixo que deveria refletir e reflete o outro. Seria um pseudo-vetor. Esse cara aqui muda, mas esse cara aqui não muda, porque ele é pseudo-vetor. Esse cara aqui não muda, mas esse cara aqui muda, porque ele é pseudo-vetor. Então fica uma coisa melhor. Ficaria um pseudo-escalar. Então, se esse cara aqui é um pseudo-vetor e esse cara aqui não é um vetor normalmente, então poderia ser, a gente poderia, vamos caminhar agora, vamos fazer o teu teste aí, ver se o teu teste bate. Quer dizer, o que a gente está entendendo, talvez sim. Quer dizer, o que é um pseudo-vetor, francamente, ou não me lembrava, ou nunca pensei nisso. Porque a coisa está meio nova, assim, não me lembro de ter refletido muito sobre isso, mas é uma questão importante. Quer dizer, vou pensar assim, então um vetor, deixa eu escrever aqui para a gente guardar. Então, um vetor. Então, a gente esperaria que por transformação de paridade, o vetor ele vai ser menos Vx, Vi. Então, a gente esperaria isso de um vetor, transformação de paridade. E o pseudo-vetor, nós estaríamos esperando então que a transformação de paridade dele não refletisse esse eixo e refletisse esse eixo. Para nós parece que isso aí faz mais sentido. Aí a tua ideia qual foi mesmo? É pegar o produto vetorial. É vetor com vetor, da pseudo-vetor. Isso, vou pegar aqui. Então vamos dar uma olhadinha. Pode ser que seja que a coisa fique consistência. Então, quem perguntou foi o Gabriel? Então vamos ver, galera, a gente está caminhando para pensar que o gradiente de um pseudo-escalar realmente é um pseudo-vetor nesse sentido. Vamos ver essa coisa. Então vamos pensar aqui agora o seguinte. Pegar um vetor, só para lembrar que o produto vetorial de 2 vetores em 2 dimensões, né, é isso aqui, é y e j, vi e j, portanto é um número. Né? Eu posso pensar nesse produto vetorial de 2 vetores como sendo o produto escalar do primeiro pelo dual do segundo. Então eu posso transformar um produto vetorial num produto escalar. Pego o primeiro vezes o dual do segundo, ou menos o dual do primeiro, escalar do segundo. Então, por exemplo, produto vetorial, a gente já tinha visto isso com o rotacional. Quer dizer, o rotacional de um vetor é o gradiente do dual ou menos o gradiente, a divergência dual do vetor. É a mesma coisa, tá? Agora, então, se a gente pegar um vetor e um pseudo-vetor, então vamos dizer que eu tenho um vetor V, tem componente Vx, Vy, e um vetor U, ou pseudo-vetor, então o x e o y. Então, se eu fizer o produto escalar, isso me dá Vx, o x, mais Vy. Então, fazer o produto escalar de 2 vetores. Então, tá, beleza, são 2 vetores, isso funciona como um escalar, beleza.
Agora imagina que esse cara seja vetor e esse cara seja pseudo-vetor. Então na nossa definição, esse cara aqui é vetor e esse cara aqui é pseudo-vetor. Então esse cara aqui é vetor e esse cara aqui é pseudo-vetor, aqui fica melhor. Então eu acho que o produto escalar, o produto escalar de um vetor por um pseudo-vetor daria um pseudo-escalar. Eu acho que está fazendo sentido dessa forma, eu acho que a tua interpretação é boa. Né? Nesse sentido de que a gente foge então da fórmula. Isso nunca é bom aplicar a fórmula. Eu sei que você não aplicou, nem eu apliquei. Você me passou a doença. Eu não aplico assim não. Oi? Eu não aplico assim não. Você aplica como? É mais sublime? Como que você aplica uma fórmula? Quando está provado, assim como provado, pode usar, estender mesma ideia para a dimensão abaixo. Entendi. Então tem todo Não, um sei. processo elaborado. Eu fui então, fiz uma coisa, eu fui aluno do ING, eu fui aluno de uma faculdade particular, ING, e aí apliquei a fórmula errada, né? Isso que você está dizendo, né? Eu não aplico assim não. Os caras do restaurante não sabem com quem se meteu. Vocês vão comer de graça isso, professor. Fala aí, quem me chamou? Tem uma quebra de paridade então na mídia pé. Porque você então está somando o Vamos ver. seu vetor com. Vamos ver, a lei de até está onde é essa aqui, né? Então vamos ver. Isso aqui é um pseudo-escalar. E isso aqui é um vetor. Então vamos dizer, isso aqui está com cara de ser um pseudo-vetor. Isso aqui é um vetor, né? Peraí, vamos ver. O B é um pseudo-escalar. Desculpa. O B é B rotacional de A. Pseudo vezes pseudo. Então ele é pseudo. Ele é dx a y menos dy a x. Né? Então esse é o B. Então esse cara troca, esse cara não troca. Menos. Esse cara não troca, esse cara troca. Então o B é um pseudo, o rotacional de um vetor é um pseudo-escalar. Ele está trocando de sinal. Então tá legal. Então isso aqui é um pseudo-escalar. Esse carinha. Bom, vamos ver a transformação de paridade antes de mais nada. Antes de, se a gente combinar isso com aquilo, vamos ver a transformação de paridade. Vamos fazer uma transformação de paridade. Vamos olhar, essa aqui é uma equação vetorial. Vamos olhar a componente x dessa equação. Então, o dx muda. O b, como nós vimos, é um pseudo-escalar. Então essa equação, vamos escrever o seguinte. Aí agora, sei que eu posso apagar, se ficou igual, rotacional. Vamos olhar essa equação aqui do ponto de vista da componente x. Então, dx. Vamos pegar essa equação. Então essa equação aqui é o gradiente dual do D. Então a componente x dessa equação é dy do D. Estou pegando a componente x dessa equação. Então a componente x do gradiente dual é dy, o gradiente dual é isso aqui. A componente x do gradiente dual é o dy. Então estou pegando essa equação da componente x. Então vai ficar dy do B menos si sobre c. É dual. Então, é dual, componente x é o EY. Então, tá dando y igual a 1 sobre C2 ddt. Componente x do E é o x mesmo. E a componente x aqui é x. 0jx. Então, eu estou pegando a componente x dessa equação. Então, a componente x dessa equação mistura o y daqui com o x daqui. Vamos tirar agora as transformações de paridade. Então o B é um. Então quando eu faço uma transformação de paridade, o y não muda, mas o B muda. O EY isso aqui é um vetor, é gradiente, né? Então esse cara aqui, por transformação, não muda, né? A gente esperaria que o campo elétrico, que é o campo, tá certo, que a componente y não muda, tá certo. Aqui, a componente, então deve ter alguma coisa estranha. A componente x aqui está mudando e a componente y aqui está mudando. Está certo, né? Aqui é a componente, que aqui eu estou pegando aqui a componente x dessa equação vetorial. Então a componente x do gradiente dual é realmente o dy. A componente x do E dual é y. Está certo. Só que para lembrar uma coisa, o que é y? É menos dy φ, menos dy dt. Então, a componente y não muda e a componente y aqui não muda. Então está certo. Então a componente y do campo elétrico aqui não deve mudar. Então aqui deve ter alguma coisa aqui
Ah, mas está certo, sabe o que deve estar acontecendo? É o seguinte, porque o termo de Chern-Simons, a gente vai quebrar paradigmas. Então, se a gente não tiver o termo de Chern-Simons, fica tudo bonitinho. Esse termo muda, esse termo... Então, a eletrodinâmica de Maxwell, em 3 dimensões, ela respeita a paridade. Mas o termo do Chern-Simons é que está quebrando a paridade. É justamente isso. É ele que quebra. Talvez a gente olhar aqui, a gente vai detectar a mesma coisa. Por quê? Esse cara aqui troca de sinal. Isso aqui é uma divergência. Então fica dx é x, os dois trocam de sinal. Mas então isso aqui é um escalar. Mas esse cara aqui é um pseudo-escalar. Isso aqui é um escalar. Então, esse termo aqui que está também quebrando a paridade. Porque isso é um escalar, mas isso é um pseudo-escalar. Então, o termo de Chern-Simons é justamente uma eletrodinâmica com quebra de paridade. Essa justamente é uma das questões que se colocam, porque não se conhece, né? Supercondutores planares, essas cerâmicas supercondutoras, amostras com quebra de paridade. Então, como que você reconcilia o termo de Chern-Simons com a supercondutividade se você não tem quebra de paridade? Então, tem um modo de você estender o Chern-Simons. Mas a questão é essa. O Chern-Simons quebra a paridade. Então, por isso que sempre que tiver xi diferente de zero, nós vamos ter quebra de paridade nessas equações. Se eu zerar o xi, eu ganho puro máximo. O puro máximo respeita a paridade. Então, a gente está chegando à conclusão, então, para a gente, né, o que a gente vai definir como um pseudo-vetor em 2 dimensões, então, é o vetor, dentro dessa proposta aqui de mudar as componentes x, o pseudo-vetor para nós, então, ele é algo que vai Vx e menos dq. Então, vamos adotar isso, deve ser realmente a tua interpretação, acho que é melhor. Vamos dar como adotar esse ponto de vista. Tá bom, tá? Só para finalizar uma coisinha aqui. Deixa eu poder falar aqui. E só chamar a atenção de uma coisinha. Vamos fazer o seguinte, só para eu vou deixar umas tarefas, porque isso agora é meio mecânica. A questão é definir. No momento que a gente define o modelo, eu vou mandar para vocês matérias. Tive um estudante que defendeu o doutorado comigo, faz uns 6, 8 anos, sei lá, foi 2005, acho. O Ricardo, ele fez uns trabalhos sobre eletrodinâmica planar, mas antes que quando ele veio para o doutorado comigo, ele mudou de área. Então, para aquecer ele um pouquinho, eu botei ele para fazer uma opção de manipulações com o Chern-Simons, para ele poder voltar um pouco à teoria e tal. E aí ele estudou muita coisa, ele fez um capítulo legal na tese dele, que não deu, porque a gente não pensou em publicar, porque não era um trabalho assim de pesquisa original, mas era um trabalho, ele pegou eletrodinâmica de Chern-Simons e saiu calculando configurações de campos em várias situações. Como é que fica o campo de um capacitor, se tem Chern-Simons, como é que fica o campo de um solenoide, se tem Chern-Simons, como é que fica o campo de um... o problema é planar, então não tem uma esfera carregada, mas tem um disco carregado. Ele calculou várias configurações de campo com Chern-Simons e depois a gente usou isso no capítulo que foi paper mesmo, para estudar a dinâmica de partículas carregadas nessas situações. Então, é um capítulo assim, ele fez um capítulo bem pedagógico na tese dele, que, para quem quiser dar uma olhada geral em Chern-Simons, é muito bom. Agora, tem uma referência na literatura, que eu aconselharia a todo mundo, quem quer aprender Chern-Simons, tem um review excelente nos archives, que foram mais aulas, elas não são publicadas como paper, mas são mais aulas, do Gerald June, está aqui nos archives, vocês podem colocar lá, Gerald June, Chern-Simons. Ele faz um trabalho que é assim, a física de Chern-Simons. Chern-Simons em 3 dimensões. Então ele estuda a eletrodinâmica de Chern-Simons, estuda a mecânica quântica de partículas carregadas numa eletrodinâmica de Chern-Simons. Então ele faz um tratamento bem completo. Foi uma escola de verão que ele deu. E essas aulas são muito bonitas, muito bem feitas e dão para vocês um panorama muito amplo do que é a física de Chern-Simons em 3 dimensões. Então é o paper do June. O archive dele é da década de 90, mas botando Gerald June, Chern-Simons, vocês vão direto para esse archive, que são mais aulas que ele deu, acho que em Jesus, na França. É muito bom, é excelente esse trabalho, porque é um trabalho bem teórico, ele explica tudo, é magnífico. Né? Eu posso, quem quiser, eu mando a tese do Ricardo também, que aí a gente estudou coisas diferentes, não fizemos um trabalho muito formal, mas foi um trabalho de mexer com ondas planas, calcular várias coisas. Então, é só para quem quiser se aprofundar em Chern-Simons. Na próxima aula eu vou falar do Chern-Simons em 5 dimensões, que vem também de uma forma, vocês podem até testar. Hoje eu falei da densidade de Chern-Potriag. Se a gente vai para 6 dimensões e tem isso aqui, ó, epsilon, mi, kappa, lambda ou sigma. Aí pega aqui F mini, F kappa lambda,
F possível. Aí aplica a fórmula, aí a gente ganha Chern-Simons em 5 dimensões. Chern-Simons em 5 dimensões vai ser assim, ó, epsilon mi, e vamos dizer que seja de 6 dimensões, vou botar um chapéuzinho para dizer que todos esses índices estão indo de 0 a 5. Estou em 6 dimensões. Vou fazer assim. Então, mi chapéu vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses índices aqui são os índices de 5 dimensões. 0, 1, 2, P, X, Y, Z, W. Então, isso aqui é 6 dimensões e esse índice aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente, por exemplo, pega esse índice mi chapéu de 0 a 4 e depois pega o índice mi chapéu em 5. Então, esse termo aqui, então, se eu estou em 6 dimensões, a minha fórmula de Chern obrigatoriamente tem 3 F's. Então, se eu for tirar o Chern-Simons aí, eu vou fazer aquele mesmo exercício. Eu vou deixar esse índice aqui primeiro ser 5 e depois ele ficar entre 0 e 5. E vai, aquela mesma raciocínio, a gente vai ganhar um termo de Chern-Simons em 5 dimensões agora, que vai ser epsilon mi kappa lambda, tá bom? São 5 índices, eu estou em 5 dimensões, esse cara aqui virou 5. E aí eu vou ter a mi, f mi kappa, f lambda. Então, o termo de Chern-Simons, que eu posso escrever em 5 dimensões, já não é um termo quadrático, ele é um termo cúbico, ele é um termo necessariamente de interação. Então, por exemplo, dizer, adorei que eu gostar disso, né? A eletrodinâmica, já sabe o que eu vou falar, não é fotocolorido, não é foto-auto-interagente. Então, mais massivo. Então, eu tenho um fóton, eu tenho uma eletrodinâmica agora, com alta interação de fósseis. O termo de Chern-Simons mínimo que eu posso escrever em 5 dimensões, ele comporta 3 campos no mesmo ponto. Então, isso é um termo de interação. Eu não tenho, em 2 dimensões, em 3 dimensões, o nosso termo de Chern-Simons, né, ele apareceu como sendo epsilon mi kappa, a mi é mi kappa. Então, ele é um termo quadrático, lagrangiano. Na equação de campo, ele é um termo linear. Então, ele dá uma equação de propagação livre. Mas agora, em 5 dimensões, se eu aplicar o princípio variacional, isso aqui vai dar nas equações de Marx alguma coisa como sendo dmi f mi igual a 0. Vai dar alguma coisa assim, que é um termo típico de Marx, em 5 dimensões, mais alguma coisa que vai ser epsilon mi kappa lambda, o sigma, f kappa lambda, f do sigma, igual a 0, j mi. Então, aqui, eu já ganho um termo de interação, já não tenho um termo linear, eu tenho um quadrático. Então, essa relação de dispersão é não linear. Então, a eletrodinâmica, quer dizer, a gente geralmente diz, a eletrodinâmica, a teoria abeliana, ela nunca dá auto-interação. Isso vale até 4 dimensões. Em 5 dimensões, a gente constrói o Chern-Simons abeliano, a simetria 1, abeliano, mas com auto-interação. Certo? Então, é razoável, né, ter uma eletrodinâmica com fótons auto-interagentes em 5 dimensões. E essa eletrodinâmica é a eletrodinâmica da qual a gente vai falar na próxima aula, que é a eletrodinâmica que vem sendo trabalhada nos supercondutores topológicos. Vou apagar isso aqui. Bom, então, só para terminar aqui, só para fazer, vou deixar umas tarefinhas também, mas aqui vocês, o primeiro exercício simples que a gente pode fazer aqui, por exemplo, se a gente deriva essa equação em relação ao tempo, então nós vamos ter divergente de dE dt. Eu quero pegar a equação de continuidade, menos se c dB dt igual a 1 sobre epsilon 0 d rho dt. E aí agora, eu sei quem é dE dt nessa equação aqui. Eu posso escrever dE dt em termos do gradiente do alto. Então você vai falar divergência do gradiente do alto do B. Vai ser esse termo aqui. Só que a divergência do gradiente do alto vai ficar dI do epsilon ij dj. Então a divergência do gradiente do alto é 0. O gradiente é ortogonal, quer dizer, o divergente, né, é ortogonal ao gradiente do alto. Então esse termo vai dar 0. Então quando eu só estou dando a dica para vocês, tirar a equação de continuidade, deriva essa, claro, tirar a equação de continuidade, derivar essa equação em relação ao tempo e tirar a divergência dessa. Então quando a gente tira a divergência, tira a derivada dessa equação em relação ao tempo, eu vou aparecer com dE dt que eu vou trazer dessa equação.
E vai aparecer aqui na divergência do E, quando substituir divergência de DE dt, vai aparecer a divergência do J. Então, eu já vou começar a preparar a minha equação de continuidade. Aqui vai aparecer um dB dt, que eu trago da equação do rotacional de E. Então, a gente consegue mostrar, quer dizer, vale checar que essas equações nos dão a equação de continuidade da carga, que é dρ dt mais divergência de J igual a zero. Vocês podem checar isso aí, iterando essa equação e fazendo um pouquinho esses cálculos. E agora mostrar também que os campos A e B satisfazem uma equação de onda, vamos dizer, do vácuo. Vai para o vácuo agora. Tira as cargas e tira aqui a corrente. Então a gente vai fazer no vácuo. Se a gente vai fazer no vácuo, eu preciso, por exemplo, pegar a minha equação rotacional de E igual a menos dB dt. Deriva essa equação em relação ao tempo. Então vai ficar D2 para produzir a equação de onda. Deriva essa equação em relação ao tempo, produz aqui um dE dt. Aí o dE dt vai estar aqui. Aí eu vou ter o rotacional do gradiente do alto. Rotacional do gradiente do alto do B. Eu quero produzir uma equação de onda para B. Então eu vou ter D2 dB dt2. Tá bom? Vai sair daqui. Opa! Daqui. E do dE dt vai ficar rotacional de dE dt, vai ficar rotacional disso. E o rotacional do alto. Então vai ficar rotacional do gradiente do alto do B. O rotacional a gente sabe é epsilon i j di. Agora, do gradiente do alto componente j. Gradiente do alto componente j é epsilon j kappa b kappa do B. Aí aqui, f de j, epsilon j kappa dá menos delta de k, que vai produzir o laplaciano. Então, o laplaciano, ele vem do rotacional, tá, o rotacional do gradiente é zero, mas o rotacional do gradiente igual me dá o laplaciano. Então, eu vou produzir, quando eu derivar essa equação em relação ao tempo, eu produzir um dE dt aqui, eu vou usar essa equação, que é máxima. Aí trago o dE dt substituído pelo gradiente dual do B, que é o rotacional do gradiente dual do B, já me dá o laplaciano. Então, eu já ganhei o laplaciano e ganhei o D2 dt2. Aí, agora me ficou aqui, eu tirei aqui dessa cara, ficou o rotacional do E dual. Mas o rotacional do E dual é epsilon i j di E dual componente epsilon i j di E dual componente j, que é epsilon j kappa é kappa. Então isso aqui vai me dar uma divergência, quer dizer, o rotacional de E dual é a divergência de E. Mas a divergência de E é esse termo aqui de B. Então eu vou ter uma equação diferencial, uma equação de onda para B, que vai ter D2 dt2 de B, vai ter o laplaciano de B, que bom, né? Está dando a equação de onda, quer dizer, acerta B, os sinais vão sair certinhos, obviamente, e vai ter um termo B, que é justamente um termo inhomogêneo. A gente vai ter uma equação, vocês vão ver que vocês vão ganhar uma equação de onda, que vai ser 1 sobre C2, D2 dt2, menos o laplaciano, que é o que dá o d'Alembertiano, mais um termo aqui, que vai ser proporcional a c ao quadrado, alguma coisa assim, tudo bem, igual a zero. Então a gente ganha uma equação tipo Klein-Bordel massivo. Então vocês vão mostrar que, tirando a equação de onda para B, e depois fazendo a mesma coisa, tirando a equação de onda para E, que é derivar isso aqui em relação ao tempo, e usar o dB dt lá do Faraday-Lenz, quer dizer, iterar essas equações. Aí vocês vão ganhar uma equação de onda também de massa para o E. Então, nesse caso, vocês vão mostrar que o campo eletromagnético se propaga satisfazendo equações de onda massiva. Não é mais d'Alembertiano igual a zero, mas é d'Alembertiano mais alguma coisa. Vocês vão ver os fatores vão sair certinhos, c ao quadrado igual a zero, ou seja, menos K2, deve sair um sinal negativo por causa desse gradiente aqui, vai sair alguma coisa assim, menos K2, menos C2 igual a zero, ficou menos K2, menos K2 mais C2 igual a zero, K2 igual a C2, ou seja, agora a gente tem P2, né? Quer dizer, H cortado K é P, P2 igual a alguma coisa com psi. Então a gente agora tem um fóton massivo. Então, o que vocês vão fazer nesse exercício? O primeiro exercício é tirar verificar a equação de continuidade, quando a gente tinha o Rho e o J. Verificar a equação de continuidade, tira a equação de onda para E e tira a equação de onda para B. Então a gente vai ver que o papel do termo de Chern-Simons, que é quebrar a paridade, o
quebra a paridade, mas ele dá massa para o fóton. A gente vai ter duas equações desse tipo assim, D'Alembertiano mais que si ao quadrado é igual a zero, e D'Alembertiano mais que si ao quadrado B igual a zero. Então o campo E e o campo B se propagam com uma relação de dispersão típica de um fóton massivo. A relação de dispersão não é mais massa zero. Então, primeira tarefa, é carga. Segunda tarefa, gerar as equações de onda. Terceira tarefa, aí é um exercício também que vocês podem fazer, que é importante, vamos trabalhar aí na próxima aula, que é tirar o tensor de energia momento. Pegar a equação de Chern-Simons, como a gente sempre fez, né? Pegar aqui, dmi, F mini, mais si, F tilde igual a J mini. Fazer o exercício que a gente fez lá para baixo. Multiplica essa equação por um F de K. E aí a gente vai ter a equação do tensor de energia momento. E aí vocês vão verificar uma coisa interessante, que do ponto de vista da equação de energia momento, o tensor de energia momento não vai ver, ele vai se cancelar dentro do tensor de energia momento. Então, o termo de Chern-Simons, ele dá massa para o fóton, mas ele não contribui para a energia do sistema. Isso é uma coisa interessante, vamos discutir isso na aula que vem. O fato de eu ter um campo eletromagnético que, localmente, ele tem papel de gerar massa, mas ele não contribui para a energia do sistema, ou seja, ele não se acopla com a métrica. Então, ele não daria contribuição, por exemplo, uma curvatura, no caso de usar as equações de Maxwell, de Einstein, né? Então, vamos trabalhar essa discussão na próxima aula. O termo de Maxwell, o termo de Chern-Simons, que é o termo topológico, que veio lá do Chern von Triagen de 4 dimensões, ele chega em 3 dimensões, ele dá massa para o fóton, mas ele não dá contribuição nem para a energia do sistema, nem para o momento, nem para o vetor de Poynting. Vocês vão calcular o tensor de energia momento dessa equação, mas exatamente o que a gente fez para Maxwell, e vão ver que o tensor de energia momento continua sendo apenas o Maxwelliano. Esse termo aqui não contribui. E ele não contribui por uma identidade que vocês vão ter que provar, que é o seguinte: em 3 dimensões, na aula passada, o exercício todo era, no fundo, verificar essa simples identidade. Nós mostramos em 4 dimensões que se a gente pegar F mini e multiplicar por F til, F mi K, e multiplicar por F til K ni, eu acho, numa ordem, a gente mostrou na aula passada que isso aqui é um quarto do delta mini F alfa beta F til alfa beta. A gente consegue escrever essa grandeza como esse pseudo-escalar, deixando esse delta. Então isso aqui é diagonal, na verdade isso aqui é diagonal. Em 3 dimensões vocês vão poder mostrar que se eu pegar F til mi, como está ali, e multiplicar por um F de K, isso aqui é identicamente zero. Então, quando a gente faz essa contração do dual do F com o F, em 4 dimensões, o dual do F, o F tem o mesmo ranking, tem o mesmo número de índices. Em 3 dimensões, não, o dual do F tem um índice só. Mas agora, fazendo essa contração aqui, vocês vão mostrar que isso aqui é zero, por identidade. E aí, ao fazer essa jogada que a gente faz para tirar as equações de conservação, a gente vai automaticamente, quando multiplicar essa equação pelo F e K, para dar o tensor de energia momento, esse termo aqui vai seguir com esse, mas esse termo aqui vai ser zerado. Então, essa identidade bloqueia o termo de Chern-Simons de contribuir para a energia do sistema. Isso é uma coisa simples matemática, vamos entender fisicamente por que isso está acontecendo. Por que o termo de Chern-Simons está no sistema, ele dá massa para o fóton, mas ele não contribui para a energia do sistema. Tem alguma coisa meio estranha nisso, vamos entender esse fato fisicamente. Tá bom? Então, deixo essas tarefinhas com vocês. Eu aconselho a vocês a, sinceramente, pegarem o paper do Gerald Junior, que é muito bom. É um paper muito interessante, instrutivo, muito, vocês vão poder entender muitas coisas aí. E eu mando a tese depois do Ricardo para vocês no fim de semana, com um capítulo também de Chern-Simons dentro de uma outra visão. Beleza, obrigado pela atenção. Desculpa pelo